Olá, meus caros alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seguindo em frente, estrutura do Sistema Financeiro Nacional, passamos pela introdução ao sistema e agora entraremos nos órgãos normativos. O primeiro deles, Conselho Monetário Nacional, cai para a tua prova do Banco do Brasil, ok? Lembrando que edital do BB teremos aí em breve, acredito que agora em janeiro, no mais tardar fevereiro, nós teremos já edital para concurso no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e outros estados aí do nosso país, ok? Então, foque nos estudos aí, minha gente, que esse concurso é para passar, ok? Vamos lá, falaremos do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é a entidade máxima normativa do Sistema Financeiro Nacional e o Conselho Monetário Nacional está vinculado a quem? Ao Ministério da Fazenda. Então, olha lá, ó, o Conselho Monetário Nacional está vinculado ao Ministério da Fazenda. Lembrando que o ministro atual, mudanças no final de 2015, o ministro atual do Ministério da Fazenda é o Nelson Barbosa. Ok? Então, o Conselho responde para quem? Para o Ministério da Fazenda, no caso, o ministro Nelson Barbosa, tudo bem? E o Conselho Monetário Nacional, a função primordial dele é o quê? Criar normas. O Conselho vai criar normas e as normas para quem? Diretamente para Comissão de Valores Mobiliários e para Banco Central, que são os entes supervisores, as entidades supervisoras. São essas entidades que irão cumprir as normas do Conselho e ajudá-lo a fiscalizar as normas junto às demais instituições financeiras, ok? Então, o Conselho Monetário Nacional é a autoridade máxima normativa. Tá aqui, ó. Sistema Financeiro Nacional é a autoridade máxima normativa, porque ela é a autoridade maior que cria normas para todo o sistema financeiro nacional. Está todo mundo debaixo do Conselho Monetário Nacional, ok? É a entidade máxima normativa vinculada a quem? Ao Ministério da Fazenda. Agora, o Conselho, ele o Conselho não é autarquia, não é uma autarquia. Por quê? Porque ele não possui prédio próprio, não tem instalações próprias, tudo bem? Então ele é um conselho. Conselho nada mais é do que uma reunião de pessoas para determinar certas normas sobre o sistema financeiro nacional, que crie o sistema financeiro nacional, tudo bem? Então, o Conselho Monetário Nacional, ele é a entidade máxima normativa vinculada ao Ministério da Fazenda e tem como premissas, funções, né, principais o quê? Criar normas sobre política monetária, moeda. Criar normas sobre política creditícia, crédito. E criar normas sobre política cambial, câmbio, ou moeda estrangeira. Tudo bem? Então, o Conselho Monetário Nacional, ele serve para essa finalidade, tá? Criar normas e diretrizes sobre política monetária, creditícia e cambial. Como é que surgiu o Conselho Monetário Nacional? Olha, o Conselho Monetário Nacional foi criado pela Lei 4595 de 1964. Como? Existia antes o Conselho de quem? Da SUMOC. O que era SUMOC? Superintendência da Moeda e Crédito. SUMOC, ó. Superintendência da Moeda e Crédito. Então, na verdade, a SUMOC era uma superintendência da moeda e crédito e dentro da SUMOC já existia o conselho dela. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o conselho da SUMOC e transformaram em Conselho Monetário Nacional. Então, na verdade, o Conselho Monetário Nacional surgiu do conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.
em 1964, com a criação, com o advento da Lei número 4595. Qual a composição do Conselho Monetário Nacional, tá? O Conselho Monetário Nacional é composto por 3 pessoas. Você vai gravar, ó, 3 letras, né? Conselho Monetário Nacional, CMN ou CMNE, conhecido como CMNE. São 3 letras, então são 3 pessoas, tá? Na composição do Conselho, tem quem? O ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho. E atualmente o ministro da Fazenda é o senhor Nelson Barbosa. Depois nós temos o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o ministro do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tá? Que atualmente quem está ocupando o cargo é Valdir Simão. Ó, mudanças, hein? Essa é a vantagem de um curso atualizado. 2016, janeiro, eu trago para você Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Simão. Tudo bem? Porque no final de 2015, o Joaquim Levy, que era o ministro da Fazenda, saiu do cargo, pediu exoneração e quem assumiu o posto foi Nelson Barbosa, que era o antigo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. No seu lugar entrou Valdir Simão. E nós temos o presidente do Banco Central do Brasil. Atualmente quem? Alexandre Tombini. Tudo bem? Então, olha só. Quem é a composição do Conselho Monetário Nacional? CMNE. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e presidente do Banco Central do Brasil. Posso falar ministro do Banco Central do Brasil? Pode. Por quê? Porque o presidente do Banco Central do Brasil ganhou o status de ministro em 2002. Então, pode ser que já vi questão de prova que diz, o Conselho Monetário Nacional é composto por 3 ministros. Correto. Ministro da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e ministro do Banco Central, tudo bem? Ou também posso falar presidente do Banco Central, e o que me parece mais comum é que o presidente do Banco Central gosta que é chamado de presidente mesmo, tá? Porque em todas as leis normativas vem escrito presidente e não ministro do Banco Central, ok? Então pronto, essa é a composição do conselho. E esse conselho, ele serve para quê? Ele serve para se reunir mensalmente, ou seja, uma vez por mês, para definir e criar normas sobre política monetária, política de crédito e política cambial. Claro, essas 3 pessoas criam as normas sozinhas? Não. Junto a esse Conselho Monetário Nacional, existe uma comissão da moeda e crédito, conhecido como COMOC. Quem é a COMOC? É a Comissão de Moeda e Crédito. Então, essa comissão é composta por quem? Pelo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e mais 4 diretores. Lembrando que esses diretores vão se alternar. Então, na verdade, todos os diretores participam da COMOC, ok? Depois eu tenho o presidente da CVM, o secretário do Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão, o secretário do Tesouro Nacional e Política Econômica do Ministério da Fazenda. Então, a COMOC, que é a Comissão de Técnica de Moeda e Crédito, serve para quê? Essas pessoas aqui vão fazer pesquisas, né, no mercado monetário, do Sistema Financeiro Nacional, detectar os seus diagnósticos, o que precisa no mercado financeiro, o que está faltando no mercado monetário, né, como ajustar o volume de recursos de moeda neste mercado. E após esses estudos, né, econômicos, de projeções, eles se reúnem junto com o Conselho Monetário Nacional, uma vez por mês, para o quê? Levar informações aos conselheiros do CMNE, Conselho Monetário Nacional. Então eles vão falar assim, olha gente, precisa criar normas sobre tal política,
de moeda, precisa criar normas sobre câmbio, porque o mercado necessita dessa norma, precisa criar normas sobre crédito. Então, ele leva essas informações junto ao Conselho Monetário Nacional, aos membros do Conselho Monetário Nacional, e esses membros vão votar na criação ou não das normas sugeridas pela COMOC, Comissão da Moeda e do Crédito. Então, junto ao Conselho Monetário Nacional, funciona quem? A COMOC, Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, que ampara esse pessoal aí, tudo bem? Além da COMOC, existem também as comissões consultivas. Essas comissões consultivas, a que realmente vale é a que está na Lei 9.069, hein, pessoal? Porque existem as comissões consultivas da Lei 4595, que não tem procedência, já está revogado. Existe a comissão consultiva do regimento interno do Conselho Monetário Nacional. Tudo bem? Essas comissões consultivas do regimento interno do Conselho Monetário Nacional também foi revogada, perdão. E existem as comissões consultivas da Lei 9.069, que é essa que eu trago aqui na íntegra para você, e é essa que está valendo atualmente. Então, olha só, junto ao Conselho nós temos a COMOC e também as comissões consultivas. Quais são? São 7, grave aí. De normas e organização do sistema financeiro. Nós temos a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e Futuros, Comissão de Crédito Rural, Crédito Industrial, Crédito Habitacional para Saneamento e Infraestrutura Urbana, de Endividamento Público e de Política Monetária e Cambial, tá? Vocês vão se deparar que no regimento interno havia uma comissão conhecida como processos administrativos. Essa foi revogada e deu lugar para quem? Para essa aqui, ó, de crédito habitacional, saneamento e infraestrutura urbana, tudo bem? Então pensa comigo, você acha que somente o ministro da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central, somente esses 3 caras conseguiriam criar normas sobre todas as necessidades do sistema financeiro? Claro que não. Precisa ter uma equipe técnica, tudo bem? Que vai fazer estudos, né? Vai viabilizar diariamente o quê? Análise do comportamento dos mercados monetário, cambial e de crédito, ok? Então, junto ao Conselho nós temos a COMOC e a COMOC também participa, junto ao Conselho, com as comissões consultivas, tudo bem? Então, olha o nome, comissões consultivas. Então, o Conselho quer criar normas sobre como organizar o sistema financeiro nacional. Ele vai consultar a comissão consultiva de normas e organização do sistema, para saber se há necessidade de criar normas sobre isso. O Conselho quer criar normas sobre crédito rural. Ele vai consultar quem? Né? A Comissão de Crédito Rural. E essa comissão que já fez estudos previamente vai dizer, olha, precisa criar normas assim, assim, assado, tudo bem? Então, nós temos 7 comissões consultivas, mais a COMOC, Comissão Técnica da Moeda e Crédito, para você ver a importância que é a política monetária no nosso país, tudo bem? E a Secretaria do Conselho Monetário Nacional e da COMOC é exercida por quem? Pelo Banco Central. Então, ó, trouxe uma informação nova que está no site do Banco Central. Lá vinha assim, ó, a Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional é exercida pelo Banco Central do Brasil. E o site do Banco Central já trouxe uma nova informação, de 2016, que diz, a Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional e de quem? Da COMOC. É exercida por quem? Pelo Banco Central. Então, olha só, o Banco Central exerce, ele é o secretário executivo tanto das reuniões do Conselho Monetário Nacional quanto da COMOC. Então, eu quero que você entenda o seguinte, o Conselho Monetário Nacional vai se reunir uma vez por mês para definir o quê? Normas, diretrizes
sobre política monetária, creditícia e cambial. Tudo bem? O Conselho vai criar essas normas. Após a reunião, então participa dessa reunião quem? A Comoc, os membros da Comoc, mas eles não votam, não têm direito a voto. Participa da reunião os membros das comissões consultivas para orientar o Conselho Monetário Nacional a necessidade ou não de elaborar e criar normas. Tudo bem? Ao término da reunião, o Banco Central elabora uma ata finalizando a reunião e descrevendo tudo o que aconteceu da reunião nessa ata. E quem assina essa ata é o presidente do Banco Central. Por isso que funciona como um secretário executivo do Conselho Monetário Nacional. Entenderam? Porque o poder de assinar a ata é de quem? Do presidente do Banco Central. E, na verdade, ele está como fazendo a função de um secretário do Conselho Monetário Nacional no momento que ele assina a ata da reunião do Conselho Monetário Nacional. Da mesma forma que ocorre na Comoc. A Comoc também se reúne, tudo bem? E quem é o presidente da Comoc é o presidente do Banco Central. Ao término da reunião, elabora-se uma ata discorrendo tudo o que foi conversado na reunião. Quem assina a ata é o presidente do Banco Central. Por isso que o Banco Central funciona como uma secretaria executiva, um secretário executivo das reuniões do Conselho e da Comoc. Tudo bem? O Conselho Monetário vai se reunir como? De forma ordinariamente, uma vez por mês. E extraordinariamente, por quem? Por convocação do seu presidente. Então, todo mês tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional. Essa reunião se dá aonde? Lá no prédio do Banco Central, em Brasília, num andar, numa sala, que essa sala, na verdade, é dentro do prédio do Banco Central. Essa sala, quando esses três homens, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e presidente do Banco Central, entram nessa sala para a reunião, eles vestem a camisa de quem? Do Conselho Monetário Nacional. Por isso que eu digo, o Conselho não tem um endereço, não tem uma estrutura física. É apenas uma reunião dentro de uma sala lá no prédio do Banco Central. As reuniões ordinárias ocorrem uma vez por mês. E as extraordinárias, relevância, né, interesse, urgência, é convocada pelo presidente do Conselho Monetário Nacional, ministro da Fazenda. Tudo bem? Ele convoca a qualquer momento para fazer uma reunião extraordinária. Tudo bem? Então, olha só, o Conselho se reúne uma vez por mês para criar as normas, tá? E junto das reuniões do Conselho vão participar quem? Os conselheiros, claro, são os três poderosos, tudo bem? Somente eles têm direito a voto. E as reuniões são decididas pela maioria simples dos votos. Maioria simples dos votos. Aqui, geralmente, tem grandes perguntas. A primeira delas, professor, o presidente do Conselho tem voto de Minerva, voto de qualidade, que é a mesma coisa que voto de desempate? Não. Não há voto de Minerva aqui, não há voto de desempate. Quem decide é a maioria simples. Olha lá, não são 3 conselheiros? Pronto. Primeiro que não tem jeito de dar empatado, porque são 3. E mesmo se tivesse só o voto, vamos supor, 3, um votou a favor, o outro votou contra. Deu empate até aqui. O terceiro voto não necessariamente tem que ser do presidente. Porque o presidente pode votar primeiro, o ministro do Planejamento pode votar depois e o presidente do Banco Central pode ser o terceiro a votar e desempatar. Como, na verdade, pode ser que o presidente do Banco Central vote primeiro, o ministro do Planejamento vote depois e quem vai decidir? O ministro da Fazenda, o terceiro voto, o desempate. Então, não há voto de Minerva, voto de qualidade aqui, porque não há o presidente, não necessariamente o presidente tem que ser o último a votar, ele pode ser o primeiro, tudo bem? Então, qualquer um pode desempatar, por isso que a gente fala maioria simples. Além dos conselheiros na reunião, estão também os membros da Comoc, que vão assessorar, os diretores
do Banco Central, diretor de Administração e Fiscalização do Banco Central do Brasil, e os representantes das comissões consultivas, quando convocados pelo presidente do Conselho Monetário. Tudo bem? Então, se reúne uma vez por mês com a participação de quem? Da COMOC, da Comissão Técnica da Moeda e Crédito, dos membros e também com a participação dos representantes das comissões consultivas. Porém, só tem direito a voto os conselheiros do CMN, Conselho Monetário Nacional. O ministro da Fazenda, que é o presidente, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central, tá? Decidem como? Pela maioria simples. Agora, uma curiosidade que você precisa saber e muito interessante, tá? Foi até pergunta de um grande aluno aí que mandou para mim no grupo do Facebook. Espero que esteja assistindo, né? E caso não, eu te mandarei a resposta em breve, tudo bem? A pergunta dele foi o seguinte: quando o Joaquim Levy, então vamos abrir aqui, o Conselho Monetário Nacional tem 3 pessoas, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Então nós tínhamos lá o Joaquim Levy, o Nelson Barbosa e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, tudo bem? Então olha só. Quem é o ministro atual da Fazenda? Olha, o Nelson Barbosa, ele estava no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e virou presidente do Conselho, ou seja, ministro da Fazenda. Nelson Barbosa. Presidente. Com a saída de quem? Com a saída do Joaquim Levy. Então, ele saiu do MPOG e foi para o Ministério da Fazenda. O Alexandre Tombini já era o presidente do Banco Central e continua sendo, tudo bem? Agora, detalhe, vamos pensar o seguinte, né? Quem assumiu o posto aqui? Quem assumiu o posto do MPOG foi exatamente quem, Foi o Valdir Simão. Valdir Simão. Vamos pensar o seguinte, quando o Nelson Barbosa assumiu a presidência do Ministério da Fazenda, imediatamente o cargo dele do MPOG ficou desocupado. Aí veio quem? O Valdir Simão e tornou-se o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Pronto, fechou os 3 conselheiros novamente. Mas vamos pensar o seguinte, que o Nelson Barbosa assumisse o Ministério da Fazenda como ministro, presidente do Conselho, e esse cargo do MPOC ficasse momentaneamente vago. E aí, como é que aconteceria as reuniões do Conselho? Olha, normal. Pensa o seguinte, existe lá um artigo no regimento interno do Conselho Monetário Nacional que diz que o presidente do Conselho, que é quem? O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, atualmente, independente de ter os 3 conselheiros ou não, ele, o presidente, pode deliberar ad referendo. O que é ad referendo? Referendo. Pode deliberar ad referendo quando tiver o quê? Urgência e interesse do país. Então, olha só. Numa urgência ou interesse do país, o que acontece? O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, pode deliberar ad referendo. Ou seja, as reuniões não são mensais? São. Cada 30 dias. Uma reunião por mês. Mas vem cá, se eu preciso decidir alguma coisa urgente, eu preciso esperar a próxima reunião? Não. O ministro da Fazenda pode deliberar ad referendum. Sozinho, ele pode criar uma norma
de política monetária, uma norma de política de crédito, uma norma de política cambial, sozinho, ad referendo. Ou seja, essa norma está criada, mas fica para ser referendada, validada na reunião seguinte, na próxima reunião. Então, neste exemplo, se tivesse somente 2 cargos ocupados e até então não tivesse decidido quem seria o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, não ia impactar em nada. Por quê? O presidente poderia deliberar ad referendo, né? Enquanto não tem os 3 conselheiros, ele vai deliberando ad referendo, por urgência e interesse. Aí, quando completar os 3 conselheiros novamente, eles vão referendar as normas criadas ou não pelo ministro da Fazenda. Referendar ou não. Tudo bem? Então, lembrando, o conselho reúne-se uma vez por mês, de forma ordinária, e extraordinária sempre que o presidente julgar necessário, tudo bem? E o presidente, por uma questão de urgência e relevância, também pode decidir ad referendo, ou seja, por interesse e urgência da nação. O ad referendo, ele cria a norma sozinho e deixa para referendar na próxima reunião, tudo bem? Somente os conselheiros têm direito a voto e, ao término das reuniões, o presidente do Banco Central assina a ata, tudo bem? E por isso que o Banco Central passa a ser o secretário executivo do Conselho Monetário Nacional e também da COMOC. E detalhe, quando o presidente do Banco Central assina essa ata, após o término da reunião do Conselho, vou marcar aqui, término da reunião, com a assinatura, assinatura da ata, cria-se o quê? Uma resolução. Então, as normas emanadas das reuniões do Conselho Monetário Nacional, as normas emanadas da reunião do Conselho Monetário Nacional são chamadas de resolução. Por quê? O presidente do Banco Central assina a ata, criou a norma, essa norma tem o nome de resolução e vai para o site do Bacen. Essa norma fica lá no site do Bacen para consulta, tudo bem? Então, cuidado. O Conselho cria resoluções e o Banco Central cria circulares, tudo bem? Então, o Conselho Monetário Nacional, após as reuniões, elabora, cria normas e essas normas têm o nome de resolução. Tem a assinatura do presidente do Banco Central, por isso que o Banco Central se torna o secretário executivo do Conselho Monetário Nacional e uma vez a ata assinada vai lá para o site do Banco Central com o nome de resolução. Maravilha? E aí, na próxima aula, a gente entra nas competências do Conselho Monetário Nacional. Fiquem com Deus e até já!